Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 30º episódio do Rural Ventures. 30º, Kiran. E o 9º episódio da Rural Ventures em parceria da BMC News. Bom, pessoal, esse podcast é um oferecimento da Cargill. A Cargill está patrocinando esse podcast para se aproximar mais das startups. E hoje, eu e o Kiran de volta aqui. De férias, né? De férias, um mês descansado. Olha a cara do rapaz como tá. De bermuda aqui hoje, viu, gente? Tô entregando aqui, tá de bermuda aqui, tá? Pessoal, todo mundo que nos escuta e nos ouve aqui na BMC News sabe muito bem que esse podcast é focado em startups que investem no agronegócio ou em food tech, que tentam melhorar o dia a dia do produtor ou o dia a dia do mercado. E hoje eu estou aqui para entrevistar a Renata Morelli, CEO e co-founder da IDGEL. Inteligência Agrícola. Renata Morelli, muito obrigado. E a IDGEL, gente, o que ela faz? Ela conhece mais, produza melhor. Conheça mais o que você faz e que você vai produzir melhor. É uma plataforma digital para auxiliar a gestão da sua lavoura, simplificando a forma de tomar decisão. Renata, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, compartilhando um pouco do que vai ser e o que está sendo a sua startup, e eu quero conhecer um pouquinho mais do que vocês estão fazendo. Mas antes disso, a gente costuma falar que a startup não é nada sem as pessoas, né? Então, quem é Renata Morelli? Eu gostaria de perguntar muito, conhecer um pouco da sua história. Legal. Bom, obrigada, Fernando, Kiran, pelo convite. É um grande prazer fazer parte desse podcast da Rural Ventures. É um podcast que eu já ouvia e eu até estava comentando com alguns amigos meus que é muito gratificante ter um podcast focado no agro e focado em startups, focado em tecnologia, de forma simples e fácil para trazer soluções para o nosso agricultor. Bom, a Renata Morelli, ela é engenheira agrônoma. Eu me formei em Piracicaba, na Exalc. Qual o apelido? Tá quase. Tá quase. Muito bom. Um dia no bar a gente conversa um pouco sobre por que tá quase. Mas com muito orgulho, né? Exalc, uma escola fantástica. E eu me formei e fui trabalhar em multinacional. Porque o meu grande sonho era ser diretora de uma grande multinacional e poder desenvolver, né, trabalhos em marketing, em vendas, e fiquei até 2016, 2016 no mercado, e depois abri uma EduTech na época que ninguém se falava em startup. Também tive a oportunidade de trabalhar em cooperativas, para também saber a dor do produtor, entender um pouco, né, como que as necessidades do campo, elas acabam se expressando em tecnologia. E em 2019 eu voltei pro mercado, voltei para uma multinacional, e ali eu comecei a ter uma grande noção, né, uma grande base de como as startups estão se desenvolvendo no Brasil hoje. E em 2021... eu assumi, né, essa posição como CEO, fui convidada a fazer parte do quadro societário da startup, da IDGEL, de uma forma bastante feliz. Por quê? Porque, como eu falei para o Kiran uma vez lá no AgTech Garage, eu sou apaixonada por tecnologia, mas a tecnologia aplicada no campo. Como que a gente pode realmente fazer com que a vida do produtor se torne tanto mais fácil e tanto mais permita, né, com que a gente pegue as informações do campo, transforme-as em dados e análises para uma tomada de decisão mais consciente. Então, basicamente, essa é a minha jornada aí dentro do agro. Bem sintetizada, né? Vamos dizer assim, né? Mas me fala um pouquinho mais do que você faz, como que você conseguiu chegar nesse mercado, como que foram os desafios de você entrar, porque a gente está muito acostumado a conversar com muita gente aqui, né, Kiran, do mercado tradicional, que migra para o mercado de startups, né? E a gente sabe que existe um hiato gigante entre você trabalhar numa multinacional e trabalhar numa startup. Lógico que eu já percebi, já senti que você até comentou, você tem a veia empreendedora, né? Mas me conta um pouquinho mais de como foi essa transição, porque pra gente, até pra a gente transmitir para as pessoas que estão nos escutando, como
é difícil, mas também é muito gratificante você fazer essa transição, né? Exatamente. Fernanda, eu acho que a minha história dentro da primeira multinacional que eu trabalhei, ela foi um pouco peculiar. Porque em 2009, quando eu entrei como trainee da BASF, eu não, na área de marketing, eu fui destinada para uma área de tecnologia, quando na época ninguém se falava em startup. Em 2009, eu tive um caso curioso que dos treinamentos que eu fui dar sobre transformação digital naquela época, e nem se falava como transformação digital, mas que eu fui falar sobre conectividade no campo, em Luiz Eduardo Magalhães. Nossa. E tinha algumas pessoas que levantaram na plateia e falaram assim, olha, eu acho que você talvez não está muito situada. Luiz Eduardo Magalhães não pega a internet nem na cidade. Então, foi uma barreira, né? E para mim, como agrônoma mesmo, porque eu olhava e falava, será que realmente a gente está no caminho certo? Será que esse vai ser o futuro? E ele se consolidou em 12, 15 anos, como realmente sendo o caminho correto. Então, para mim, foi assim, eu fui introduzida a uma área de tecnologia quando ninguém se discutia. E, obviamente, que a empresa foi bastante precursora, vendo isso, né, tendo uma visão de que esse seria realmente o futuro da agricultura brasileira. Praticamente um ET caindo lá na... É interessante essa questão de timing, né, do mercado, porque muitas vezes a pessoa pode ter ideia, mas o mercado não está pronto por causa da falta de tecnologia, nesse caso, conectividade, né? Ô, Kiran, isso faz todo sentido, porque em 2016, quando eu saí da Coplana, eu fui enveredar para o mercado de edutech. Em 2016, eu ouvia muito isso. Nossa, mas curso online no agro? Eu acho que isso nunca vai dar certo. Então, o timing, ele é super importante e muitas vezes as startups acabam pecando por isso. Eu pequei por isso, no sentido de que iniciei uma carreira, um trajeto, uma oportunidade, quando talvez o mercado não estava tão preparado para isso. Em 4 anos, mudou tudo, né? A pandemia mudou tudo. Eu diria que o timing é o que distingue as empresas que dão certo das erradas. Sim, né? mesmo o pior empreendedor pode dar certo se o timing está certo. Então, exatamente. E falando um pouquinho da startup, da onde surgiu a ideia? Qual a dor que a startup resolve hoje? A Idegel, ela surgiu com o Ronan e com o Luiz, que são os fundadores, né? Lá em 2000, eles trabalharam em usina durante muito tempo. Tá. E uma das dificuldades que eles sentiam, né, uma das dores que eles tinham ali no dia a dia, era conseguir tomar decisão, por exemplo, qual que é o timing correto para uma aplicação de herbicida? Ou qual que é a quantidade de mato que eu tenho na minha lavoura e quando eu preciso tomar uma decisão de ação? Né, quando está ali no nível de dano econômico, quando que eu preciso tomar uma ação. Então, eles tinham essa necessidade, eles se questionavam muito, e a formação dele, um é geógrafo e o outro é biólogo, e eles acabavam se questionando bastante a questão dos dados, porque a gente trabalha com biologia, e biologia é algo muito complexo, e está sempre mudando. Então, eles se questionavam bastante, e eles gostavam muito dessa parte matemática também da coisa. Então, lá em 2016, eles se uniram, e conseguiram aprovar um investimento da FAPESP para o desenvolvimento de algoritmos que conseguia ali determinar, a partir de análises por radar, né, informações de radar, conseguia transformar isso em informações que seriam úteis e fáceis de tomar uma decisão ali na palma da mão. Então, por exemplo, os algoritmos, eles iriam traduzir informações, né, dados que viriam a se transformar em uma quantidade X de plantas daninhas no campo. E isso permitiria, né, com as análises, aplicar localizadamente o controle dessas plantas daninhas. Então, começou assim a ideia, e os dois, assim, eu vou falar mesmo aqui, Ronan e Luiz, vocês são muito CDFs, e CDFs bons, só que tecnicamente muito fortes. Porém, eles não tinham muita visão de business. Sim. E foi aí que também outra pessoa que eu preciso agradecer imensamente, o Tomé, eu conversando com o Tomé, a gente, né, trocando essa ideia, e o Tomé acabou me indicando para a Idegel como vindo como uma parte de estratégia de negócios. E aí foi quando eu aceitei o desafio e me tornei co-founder a partir de junho. O Tomé é ótimo matchmaker, né? Que a gente... Nossa, ele é fantástico. Aliás, isso é muito comum de ter founders muito técnico e falta essa parte de business, né? A gente fez um estudo sobre
Piracicaba como ecossistema, 2, 3 anos atrás, a gente descobriu que o principal dor era a falta de essa parte de business dentro do Exalc, né? Nos cursos de Exalc. Não tem nenhuma formação, né? Da parte de modelo de business. Então, a gente vê quanto muitas startups fazem um pitch falando só do produto. E a gente fala, oportunidade de investimento, não tem qual é o modelo, né, de business. Como que vende isso, né? Como a gente ganha dinheiro com isso, né? Exatamente. E quando o Ronan fez o convite, né, a primeira conversa que nós tivemos, eu confesso que eu fiquei bastante apreensiva. Eu falei, eu não sei se eu sou a pessoa que vocês estão procurando, porque eu não sei se eu vou dar conta do desafio. Só que eu fiquei muito feliz em ter aceito, porque hoje vendo a oportunidade de negócio, vendo o time que foi construído, né? A IDGEL como uma startup, digamos assim, de certa forma um pouco mais senior no sentido de tempo de existência, tá me trazendo bastante satisfação. Então eu tô muito feliz. E o legal é que assim, desde 2016, né, você já tá falando que assim, já sentiu várias dores no mercado, né? Já sentiu, já viu alguns momentos diferentes e já sentiu alguns baques, né? Sim. E o grande problema que vocês resolvem, traduzindo por um leigo, assim, Renata, eu não sei nada de agro, eu preciso entender o que vocês fazem. Legal. Vamos pensar o seguinte, você vai no médico, né? Você vai num laboratório, coleta seu sangue e manda seu sangue para análise. O que a IDGEL faz? Ela pega esses dados do seu sangue e transforma num diagnóstico. Ele não vai dizer só para você que você está com um problema na sua hemoglobina e tal. Ele vai dizer, você tem a doença X. Então, o que a gente consegue fazer é pegar dados e informações do radar, né, que é uma tecnologia embarcada no satélite, mas ela vem de uma forma desestruturada. Pelos algoritmos que a gente possui, a gente transforma isso num diagnóstico. Então, a gente fala, tem X% de planta daninha e essa planta daninha está localizada em tal lugar. Então, é isso que a gente faz. A gente permite com que o produtor saiba o diagnóstico da lavoura dele, para facilitar com que ele possa tratar isso da melhor forma possível. Eu imagino que um grande desafio é chegar no produtor, né? Sim. Como que ele descobre que vocês existem e qual é o foco de você em termos de tamanho do produtor, qual é o sweet spot de vocês? Legal. Hoje, Kiran, nosso maior foco é trabalhar revenda e cooperativa. Por quê? Porque a gente entende que a revenda e a cooperativa, ela consegue prestar esse serviço para o produtor da melhor forma possível. E a gente percebe também que os grandes produtores, muitas vezes eles já são bem assessorados por tecnologias das quais ou eles desenvolvem ou eles utilizam das multinacionais. A gente percebe que os produtores médios e os pequenos estão mais desassistidos em dados, em análises desse segmento. Então, hoje, o nosso maior foco é trabalhar com revendas e cooperativas. E tem dado certo, né? A gente tem apresentado a nossa solução, as nossas soluções para as cooperativas e a gente está passando pelos desafios, né? O passo a passo. Algumas cooperativas são mais estruturadas na área de inovação e conseguem ali entender um pitch e entender mais a tecnologia. E algumas revendas também estão fazendo desafios com foco em inteligência artificial, que, por exemplo, o caso da AgroGalaxy, que a gente passou o desafio para o próximo passo. Então, a gente percebe que as cooperativas e as revendas estão ávidas para esse tipo de serviço, e aí é onde a gente está dando foco. E quais produtos vocês atendem? Soja, milho? Qual o tipo de lavoura, na verdade? O nosso DNA surgiu na cana. Sim. Então, todo o algoritmo foi desenvolvido para cana. Então, ele está bem validado em cana. E hoje, por exemplo, o nosso maior cliente é argentino. Está na Argentina. E a gente vem crescendo em usinas aqui no Brasil também. Porém, a gente percebeu que outros mercados também eram ávidos para essas informações e a gente partiu para o mercado de civicultura. E hoje a gente atende a Bracell, por exemplo, que é uma grande indústria florestal e também validou as nossas tecnologias, nossas soluções. E agora a gente está partindo para a soja. Então, nossa próxima onda é entrar no mercado de soja, atendendo também seguros, atendendo a parte de crédito, reduzindo o risco até mesmo do produtor. Então, é esse mercado que agora vai ser o nosso próximo momento. O foco de vocês vai ser focado em cana, silvicultura e soja, né? Isso. Então, o tamanho desse mercado é gigante, né? Que era a minha próxima pergunta, né? Então, vocês têm um escopo muito grande para trabalhar. Sim. E, novamente, para um leigo, né?
qual é a forma de cobrança desse produto? Porque para o produtor, que é o que eu acho que é um pouco do que o Kiran perguntou, qual que é o tamanho do produtor, e a gente sabe, a gente fala com várias startups, a gente sabe que o B2B é o caminho, né? Como que funciona isso? A própria cooperativa faz essa implementação de tecnologia, ela banca essa implementação, ou o produtor já sabe realmente quanto vai custar, como que funciona a implementação desse produto? Bacana. Hoje, como a gente está fazendo, a forma como nós estamos fazendo é em parceria com as cooperativas, e a cooperativa acaba passando para o produtor o custo do serviço. Muitas vezes ela acaba embarcando ali também um custo da própria cooperativa, e aí fica o valor que a própria, né, que a revenda a cooperativa colocou na ponta. Hoje o nosso ticket médio, mais ou menos, ele em torno mais uns 14 a 16 reais por hectare, né? Em casos, dependendo do serviço, a gente consegue um ticket médio maior, mas esse valor realmente é repassado pela revenda e pela cooperativa para o agricultor final. Como que está o seu mercado hoje em termos de participação ou número de hectares? Você pode... Posso. Hoje a gente está atendendo 85 mil hectares, só que a nossa expectativa até chegar ao final do ano em 450 mil hectares. Aí por que é a diferença, né? Porque soja entra agora com plantio em setembro, então já vai dar um boom. E para o ano que vem, 2 milhões de hectares. Essa é a nossa expectativa de crescimento. E a gente tem percebido com o amadurecimento tanto do time quanto da tecnologia que a gente consegue atingir esse nível bastante tranquilo, assim. E a tecnologia praticamente é os algoritmos que vocês capturam essas informações, ou tem alguma coisa de investimento em relação à tecnologia mesmo, física, vamos dizer assim, na fazenda, ou é tudo via satélite? Como que funciona? É tudo remoto. Por quê? Em 2019, quando houve um boom dos drones, a IDGEL até foi um pouco criticada, né, por alguns players do mercado. Por que a IDGEL não partiu para o drone? A gente entende que em larga escala, né, em commodities e áreas extensivas, a gente entende que precisa ser uma tecnologia viável, e o sensoramento remoto, ele é um caminho muito bom para isso. O que a gente sentiu também é que nesse período o mercado foi um pouco queimado por algumas tecnologias de sensoramento remoto que prometiam e não entregavam aquilo que prometiam. Então houve ali digamos assim, uma confusão muito grande. Tiveram startups que partiram para o drone, até mesmo alguns clientes nossos, usinas, que partiram para drone e perceberam que o sensoriamento remoto, né, ele também na verdade, ele é a tecnologia que permite com que direcione as ações dos drones. Então, são tecnologias complementares. E como nós falamos em grande escala, a gente precisa reduzir custo por unidade produzida. E o sensoramento remoto permite isso. Então, foi aí que a IDGEL tomou a decisão de desenvolver os algoritmos a partir da tecnologia de radar. E a gente percebeu também que a quantidade de radares começou a aumentar ao longo do tempo e vai aumentar daqui para frente. Outras áreas, como a área, por exemplo, de segurança pública, também vem utilizando o radar. Então a gente percebeu que não, tem pega, e é dessa forma que o mercado vai evoluir. Então, para que a gente consiga uma área muito mais extensa e muito maior, tem que ser de forma remota. A gente entende dessa forma. Certo. E antes da gente entrar na área do Kiran, que é do fundraising, eu queria te perguntar como que é a concorrência dessa plataforma, como que vocês enxergam hoje, se tem muitos players que fazem a mesma coisa ou algo similar, como que vocês enxergam isso hoje? Olha, Fernando, eu falo que essa é a pergunta mais incrível por conta justamente dessa confusão que o mercado, que houve assim, no mercado de sensoriamento remoto. Nós entendemos que a IDGEL tem um diferencial porque ela entrega o diagnóstico. Ela não vai entregar só uma imagem, ou uma imagem com NDVI, ou uma imagem que vai ali precisar ser interpretada. A gente entrega a interpretação. A gente entrega o resultado final. Então, esse é o nosso grande diferencial. E também a tecnologia de radar permitiu com que a gente não tivesse problemas com nuvens. Então, tem áreas no Brasil que às vezes passam 2, 3 meses com nuvens. E a nossa tecnologia permitiu reduzir esse problema, até mesmo zerar em certas situações e interpretar dados a partir dessas informações.
Então hoje, você diria que hoje, da forma que vocês fazem, são poucas as plataformas que competiriam com vocês, é isso? Ô, Fernando, tem uma plataforma que compete com a gente que utiliza drone como base, mas a gente entende que não ganha escala. Entendi. Inclusive, tem clientes que acabam contratando o nosso serviço para direcionar a ação do drone. Então, são complementares e não excludentes ou competitivas. Legal. Antes do Kira entrar no fundraising, temos mais um jabazinho aqui, que esse também é um podcast oferecido pela Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Então, você que está procurando aqui captar investimento, também tem uma outra forma de fazer isso, principalmente para quem é do agronegócio. Legal. Henrique, um abraço. Bom, você pode contar um pouquinho sobre a história, né, do fundraising do IDGEL? Como foi a experiência? Onde vocês estão hoje? Estão captando e como é essa experiência? Né? Legal, Kira. Em 2019, a IDGEL fez a primeira captação. E nós fomos a primeira startup agro da Poly Angels, investida pela Poly Angels. Então, hoje nós temos a Poly como nossa investidora e agora nós abrimos uma captação para 24 meses e eles são follow-on, né? Então, entraram alguns participantes como follow-on e estamos captando. A gente já recebeu uma pré-proposta que está sendo analisada e ainda está faltando para complementar a rodada ainda mais um investidor. Então, a gente está analisando as oportunidades. Fizemos... E assim, engraçado isso, né? Porque eu nunca tinha feito fundraising. É a primeira vez do lado da startup. Eu já tinha visto do lado da empresa, mas nunca da startup. E é muito interessante a experiência. Eu falo assim, toda startup passa, é obviamente preparada por isso, mas precisa passar por essa experiência porque ela é muito boa. E hoje a gente está nesse processo. Então, nossa rodada de 2 milhões... o cheque, esse primeiro cheque de 1,2 milhão que chegou, e agora a gente, mais o follow-on de 500 mil da Poly, então tá só faltando um pouquinho para fechar a rodada. A gente falou também do timing, que é importante também para o fundraising, né? O timing do mercado hoje talvez não seja o melhor, mas acredito quando você está focado num mercado nicho, que nem o agro, acho que é um pouco mais fácil. Como é que vocês estão vendo isso, né? A experiência desse mudança de mercado. O que eu percebi, aí, olhando até conversando com outras startups, é que os valuations das startups tiveram que se adaptar, né? Tinha muita coisa inflada. A gente também sabe que existe, né, uma certa... Uma bolha. Uma bolha, exatamente. Então, a IDGEL, de certa forma, ela sempre se manteve bem conservadora e eu brinco com o Ronan, que ele é o CEO e CFO, mas que ele às vezes ele tem um pouco da régua para baixo. Eu brinco, não, vamos subir, porque a gente tem mercado, a gente tem oportunidade, vamos aproveitar. Então, o agro, de certa forma, dentro mesmo da economia complexa e tudo mais, a gente está num mercado muito bom. E dessas oportunidades que apareceram de investidores do Mato Grosso que são produtores e que têm essa visão. Então, acredita na tecnologia e quer continuar investindo, não está parando de investir. Legal. E hoje tem quantos funcionários? Quantas pessoas full-time? 22 pessoas. Bastante. 22 pessoas. Hoje a gente está num time. Vamos crescer até o final do ano, principalmente o time comercial, porque hoje o time comercial está bem precisando de gente. Que é comum, né? Exato. A última coisa que eles pensam em vender. Exatamente. Então, a gente vai fazer, assim, uma contratação. Vamos começar as contratações assim que fecharmos a rodada para um time para começar a realmente expandir a parte comercial. E vocês estão alocados em Piracicaba mesmo? Piracicaba. Tem muita gente... A IDGEL, ela iniciou, ela foi a primeira... Olha a história, né? Antes da Agtech Garage ser a Agtech Garage, ela era Canatech. E ela era um coworking no centro de Piracicaba. E a IDGEL já fazia parte do Canatech naquela época. E migrou para o Agtech Garage, tinha ali um espaço para o time, só que com a pandemia acabou que cada um foi para suas residências e tal. E agora, no ano que vem, com a expansão da Agtech Garage, a gente vai para uma salinha, vamos ter um espaço novo ali para nós. Muito bom. E para a gente começar a caminhar para o final, que passa muito rápido,
qual que é o grande propósito da Renata inserida dentro da Idegel e dentro do mercado? Fernando, eu vou te falar como uma sonhadora, tá? Eu sou apaixonada pelo agro brasileiro, assim. Eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo e eu vivi a minha vida inteira falando, eu quero ir pro campo. E fui fazer agronomia por conta disso. Então, eu acredito no agro brasileiro. Eu acredito nas oportunidades que a gente tem aqui no Brasil com relação ao desenvolvimento, tanto de tecnologia, melhoria de produtividade, enfim, beneficiamento de produtos, porque muitas vezes a gente só fala de exportar, mas também não de beneficiar e começar a exportar o beneficiamento. Então, eu acredito no agro brasileiro. Então, eu não saio desse mercado, eu só saio desse mercado no caixão. Mas, com relação à Idegel especificamente, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que algumas startups... a gente percebe que também existe ali uma certa fumaça, né? Uma certa preenchimento de tecnologia que muitas vezes não entrega. Eu diria espuma, mas tudo bem. De espuma, perfeito. É isso, não de fumaça, perfeito, de espuma. Por conta justamente disso, porque a gente percebe que muitas vezes são promessas que não são entregues. No caso da Idegel, isso foi a diferença. Quando eu fui pro campo, quando eu realmente vi que o negócio não faz sentido, não, isso aqui é realmente assim, que bacana, entrega o que promete. É isso que eu sempre falo, veja a startup se ela entrega aquilo que ela promete e se aquilo que ela promete faz sentido pro seu negócio. E pro cliente final, né? E pro cliente final, que exatamente. O que eu vejo, assim, é o que o Kiran falou. Às vezes tem pessoas profissionais muito bem qualificados tecnicamente, mas não pensam se o produtor lá na ponta final tá precisando desse produto, né? Perfeito. Então tem que fazer essa conexão, né? Exatamente. Ou tem uns que têm tecnologia muito boa e não sabem vender. Então eles têm para entregar, mas não sabem vender. E outros que sabem vender muito bem, mas não têm o produto. Né? Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. Né? E no caso, por exemplo, acho que agora, com a minha chegada e com a reestruturação da área comercial, fazendo essa captação como a gente está fazendo, vendo que teve produtor rural que teve interesse e começou a falar, não, isso também faz sentido, vamos trazer para Mato Grosso e tal. Falou, opa, pera lá, temos uma coisa interessante aqui nas mãos. Esse é um bom sinal, né, Kira? Tem que levar lá para Luiz Eduardo, né? Voltar, né? Falei, eu voltei. Agora sim, tá pronto. Vocês acreditam agora? Depois de alguns anos, mas tá aqui, tá entregue. Pô, legal, Renata. Assim, no finalzinho a gente faz um ping-pong só para entender um pouquinho mais de você e para também que você possa ajudar as pessoas que estão nessa jornada, né? Se você pudesse dar um recado e falar assim, gente, vem para esse mundo, faz sentido, empreender é muito bom, porque a gente entende que tem muitas pessoas com ideias muito boas que podem realmente implementar, mas que ficam naquela zona ali de conforto, que estão olhando ali o dia a dia e falam assim, pô, é difícil dar esse passo, na verdade, né? Se você pudesse dar um recado para essas pessoas, que você que já deu esse passo, já fez essa jornada, assim, pô, vem que a água tá gelada, ou não, vem que tá tranquilo. Olha, comparando com a experiência que eu tive em 2016, quando eu abri uma EduTech, e agora, eu digo assim, venha empreender, mas venha também preparado e sendo apoiado por aquelas pessoas ou por aquelas instituições que vão te permitir esse desenvolvimento. E para mim, eu sempre gosto de falar isso, e não é jabá pago, mas a AgTech Garage hoje é um ambiente assim, que permite com que a startup consiga entender, fazer bem um plano de negócio, saber fazer um pitch, saber se colocar no cenário, porque senão... Ecossistema, né? Se você não está no ecossistema, você não faz nada sozinho. Exatamente. Pegando o gancho dela, não mas pode ser, tá? Um jabá pago. Ah, tá, Fica a dica, Tomé. Fica a dica, tá? Mas, gente, para conhecer um pouquinho você, Renata, que livro você tá lendo agora? Ai, meu Deus do céu, que livro que eu tô lendo agora? Ai, pera lá. Não, deixa eu olhar no meu... Ou que livro você está ouvindo agora, né? Então... Porque eu tô lendo um livro... Deixa eu até pegar aqui o nome dele no meu Kindle. Porque eu não consigo mais ter livro de papel, sabe? Eu tô lendo um livro chamado Inspirado,
que é esse que eu tô vendo agora da Marty Kagan, acho que é Kagan que fala o nome dela, né? Como criar produtos e tecnologias, porque esse é um livro até interessante para os empreendedores, porque ele é um livro de base tecnológica e ensina como as startups de base tecnológica elas podem avançar tanto no desenvolvimento dos seus produtos quanto na entrega de valor para os clientes. Então chama assim, Inspirado, como criar produtos de tecnologia que os clientes amam. Pô, que legal, maravilha. E quem te influenciou, ou quem te influencia hoje, que te ajuda a direcionar esse caminho hoje? Olha, uma pessoa que eu gosto muito e que eu me inspiro bastante é o próprio Tomé, da Tech Garage. Eu gosto muito, assim, da forma como ele se relaciona, sabe? Ele, pra mim, é uma inspiração em relacionamento. Porque dentro desse mercado agro, tudo é muito relacionado. Acredito que, em geral, tudo é relacionamento. Mas no agro, especificamente, tem muito relacionamento. Então, saber se relacionar, pra mim, hoje é uma característica que eu gosto e admiro bastante. Pô, a gente tem que chamar esse cara pra cá. Não. Três vezes já, a gente tem que chamar, pô, não tem jeito. Vamos chamar ele pra entrevistá-lo aqui no próximo episódio. E uma frase, uma mensagem que você carrega, tipo assim, quando dá cagada ou merda, tipo, eu preciso de uma frase que me levanta, um mantra, assim, que te joga pra cima. Ai, Fernando, o que me joga pra cima é a minha família, cara. Eu não tenho nenhum mantra, mas eu falo que a minha família, os meus 6 cachorros, né? Porque eu moro meio que num sítio. Eu moro no meio da cana do canavial, tenho 6 cachorros. Eu acho que é família, assim. Quando eu tô muito mesmo no zoado, é sentar com eles, com meu marido e ficar junto. Muito bom, muito legal. Pessoal, chegamos ao final. Foi rápido, né? Passa muito rápido, né? E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, Renata, mostrar um pouquinho do seu trabalho, mostrar um pouquinho de quem é você. E obrigado a todos os nossos amigos e ouvintes por ter escutado mais esse podcast. Aproveito o momento para que vocês nos sigam no Instagram, @ruralventures_br, e também fique ligado no YouTube, @bmc.news. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada, Obrigado. muito bom. Valeu.